mas eu tô com drive bom. Às vezes Gente, um tudo vídeo bem? tá bem. Hoje estamos aqui, eu, Yu, Golfetti. Por enquanto, só eu e o Yu, e eu acho que acho não. Infelizmente o Jaime, que sempre abre essa apresentação, não vai estar possível estar presente com a gente hoje. Nem o Fábio Machado, lá dos Estados Unidos. Por enquanto, só vou estar eu mesmo. Questões da vivência de cada um. E eu continuo aqui de Interlagos, ou quer dizer, quase Interlagos, nesse frio, nessa semana que vai para o quinto, sexto mês, já quarentenado em São Paulo, nessa pandemia. E o fala do bairro do Paraíso, biólogo, passagem pela FURG, não é? Pela FURG você Bióloga, fez, né? formada na FURG. FURG, eu não lembro, você chegou a passar para o Federal do Paraná ou é minha impressão que não? Não, não. Eu fiz o estágio na Federal do Paraná. Com Burger, né? Isso. Lembrei do Walter Burger. E fez mestrado pela USP e é uma pessoa transgênero que caminhou pelo mundo e está bem mais consciente do que eu, com certeza, LGBTQ. E vamos conversar hoje sobre ciência, o quanto a ciência é permissiva ou não, ou já foi, ou está sendo em relação a outras áreas, a esse, acho que o mote aqui da apresentação, que é a diversidade sexual. Vai muito mais do que a gente estava até comentando antes, né, do que só gêneros ou essa definição. Yu, quer começar? Quer se apresentar? Quer falar um pouco de você? Basicamente, eu sou quase isso que o Portuga falou. Eu sou a Yu, eu tenho 27 anos, eu sou paulistana, com sotaque gaúcho, afinal, fiz faculdade na Federal do Rio Grande, lá quase Uruguai, passei frio, bastante frio, e fiz o mestrado aqui na USP. Tanto minha graduação quanto o mestrado eu fiz com ictioparasitologia, então eu sou especialista em parasitas de peixe. Durante o mestrado eu trabalhei principalmente com Copepodas parasitas da família Ergazelidae, em peixe-rei, que é um peixe bem heteronopside, né? Tem bastante no litoral. E durante o mestrado eu desenvolvi um trabalho com céstodas parasitas de raia, de raias salobra, né? Mas as raias de origem marinhas. E aí eu trabalhei com um pouquinho da filogenia dos parasitas, tentando entender a conexão desses parasitas, dessas raias que convivem nesse ambiente salobro com raias de água salgada, para entender qual a conexão dos parasitas que elas carregam com as faunas dos parasitas das raias de água doce. Eu também dou palestras e consultorias para empresas sobre diversidade e inclusão de LGBTs no espaço de trabalho. Legal. Eu falo muito sobre a questão de o que é um ambiente realmente inclusivo e o que não é um ambiente inclusivo. Então, trago desde exemplos esdrúxulos. Você vai contratar um cadeirante e a sua empresa só tem escadas. Você não está preparado para contratar um cadeirante. Então, você está querendo só ganhar status com a diversidade. Então, levo muito esses assuntos para as empresas e para a população trans, que é a minha zona de conforto, né? Eu sempre trago muito questões relacionadas a questões de banheiros, questões relacionadas a sistema, crachá e essas coisas assim, que é bem necessário. A gente está vivendo uma época de revolução, principalmente quando se fala em diversidade e inclusão, e é isso. E obrigada, Portuga, obrigada, Jaime, onde quer que você esteja com a sua tese, pelo Ele está vivo. convite. Ele Ele está está vivo. vivo, vivo ele está. Ele está Está vivo. com a tese, mas está vivo. É. E é isso, E o vamos Fábio, que conversar. era o outro. Ok. Você falou de coisas bem interessantes aí, do ponto sobre diversidade, né? Eu, como você, e o nicho, o mundo em que a gente foi criado academicamente, como biólogos, aprendemos sobre o conceito de diversidade, o que ele representa para o conceito mais
estrito, mais acadêmico mesmo, mais duro, dentro de riqueza, dentro da ecologia como um todo, que tem um outro caminho. E, ao mesmo tempo que quando a gente olha a história da humanidade, que é diversa sim, ela foi em caminhos em que ela mesmo sabotou essa diversidade por 1.500.000 motivos. A gente não vai discutir isso aqui porque é complicado mesmo, são questões sociocomportamentais, estruturais, culturais e econômicas, Sim. tudo isso misturado. Mas vamos tentar focar mais na história recente. Você acha que, comparando dois ambientes acadêmicos que você esteve, um eu conheci por 2 semanas, que é a FURG, uma universidade muito bonita, por sinal, um dos campos mais bonitos das federais que eu conheci, e depois a USP, né, que é em São Paulo, que ela tem sua fama, e que um ambiente universitário, em comparação com qualquer outro ambiente, sempre foi a vanguarda dentro dos comportamentos, da tolerância ao diferente. Você consegue comparar a FURG com a USP em relação a isso, ou qualquer outro ambiente universitário, inclusive o ambiente não universitário, né, ambiente de trabalho onde você esteve? Tá. Assim, eu acho que não... que comparações, elas são possíveis, elas são plausíveis, só que se você for olhar em minúcia, tudo é diferente, né? E só que eu acho que quando a gente vai conversar sobre aceitação de coisas que a sociedade julga diferente dentro das instituições de ensino, principalmente as públicas, a gente tem um cenário muito, como eu posso dizer, homogêneo. A gente tem, como você disse, as vanguardas relacionadas a essa questão e é muito claro que essas vanguardas existem e elas estão ali. Você... por exemplo, o meu primeiro contato com associações sociais que não fossem relacionadas ao escotismo, que é algo que eu participo desde cedo, foram dentro da universidade. Então, a universidade ela acaba tendo esse poder de reunir diversas pessoas que não necessariamente se reuniriam no mundo comum. Então, tu tá aí na tua casa, eu tô aqui, só que só pelo fato da gente estudar na mesma instituição, a entropia da gente poder se encontrar é muito maior. E às vezes algo em comum que a gente tem favorece esse encontro. E aí o que eu quero dizer com tudo isso? É dentro das universidades que normalmente a gente acaba tendo muito contato com diversidade, né? Você vê coletivos, que é uma coisa que você nunca tinha visto na vida. Então você vê que tem um coletivo de pessoas negras que tentam trazer para a universidade melhores políticas dentro no que diz respeito a cotas e coisas assim. Aí você tem um coletivo feminista. Então, assim, quando você vai olhar num montante, as universidades, elas realmente trazem essa possibilidade de espaços de discussão, grandes espaços de discussão, e que ajuda muito, inclusive, e eu passei por isso, ajuda muito no seu processo de autodescobrimento, né? Porque, às vezes, por exemplo, você tem a menina que nunca ouviu falar sobre feminismo, né? E aí, às vezes, não é que ela nunca se interessou por ouvir falar, mas, às vezes, o meio que ela vivia não era o meio em que isso era um assunto tocado, por exemplo. E aí ela acaba entrando dentro dessa realidade onde ela tem acesso a essa informação. Você tem acesso a conhecer pessoas diferentes que são fora do seu meio, e que nem eu estava conversando contigo antes de começar aqui a gravação, eu acabei conhecendo muitas pessoas LGBT e tive uma relação muito próxima e aprendi muito sobre o que era ser LGBT antes de eu ser LGBT por conta da faculdade, por conta de poder conviver com essas pessoas diferentes que no meu ciclo aqui de São Paulo eram
existiam, mas eram muito mais escassas. E aí, quando a gente coloca isso numa atmosfera do meio não acadêmico, a gente tem dois grandes extremos. A gente tem essa reprodução do espaço social amigável fora do meio não acadêmico, né? Então você tem diversos, por exemplo, você tem diversos coletivos negros na cidade, você tem centros LGBT, tanto de acolhida quanto de capacitação, onde se discute muito esse assunto. E da mesma forma que a universidade, você tem um lugar que não se discute isso, que muitas vezes é a família, é a empresa, e que dentro da universidade é a sala de aula, né? Que é um grande erro que a gente tem, eu não sei se você concorda isso comigo, que às vezes a gente mesmo, enquanto educadores, a gente não faz paralelos sociais que são casáveis com o que a gente está falando. Óbvio, quando você está explicando sobre conchas, é meio difícil você fazer um paralelo social. Mas algo que era muito legal, por exemplo, na minha faculdade, eu fiz uma faculdade à beira-mar, então os professores tinham muito contato com ribeirinhos e pescadores. E aí eu lembro muito de uma aula que uma professora estava apresentando as conchas, a professora Paula Spotorno, e aí ela falou de uma certa, de um contato que eles tiveram com pescadores numa coleta que eles fizeram por conta que a coleção malacológica fica bem na base assim da lagoa, enfim. E aí rolou essa conexão social e acadêmica, mas normalmente não. Normalmente você não tem isso no roots da academia, né? E você não tem isso no roots da sociedade. E, que nem eu disse no começo da minha fala, isso tem se tornado cada dia mais necessário, né? Porque você acaba tendo professores que acabam ficando sem trato com seus alunos, chefes de família, chefes de trabalhos que ficam sem trato com seus empregados, porque não se adaptaram ao que o mundo ao que o mundo fala que é o certo. E não é o que o mundo fala que é o certo, né? É a emergência do correto dentro do mundo, né? Porque o que o mundo fala que é certo não necessariamente é. O que o que eu considero certo e muitas outras pessoas tem sido essa emergência de respeito, emergência de direitos e coisas assim. Legal. Você falou uma frase muito. Na hora que você falou essa palavra, e óbvio que eu lembrei da minha formação como biólogo, da minha formação, onde eu cheguei hoje, né? Que é emergência. Essa palavra ela não é vazia de significado. São princípios emergentes, né? E ela emerge das relações. Né? São duas coisas que é muito caro para a biologia, principalmente evolutiva, e as pessoas esquecem. São os princípios emergentes e a contingência de onde se está. Né? São duas coisas que se interrelacionam. Então, a moral e nossos princípios éticos, né, vindo da moral e de tolerância, são emergentes. Elas são emergentes. Isso mesmo, pô, muito legal você ter lembrado. Até pouco tempo mesmo, 100 anos atrás, há pouquíssimo tempo para a história da humanidade, ter escravos, né, um pouco mais de 100 anos, era normal, era regrado, inclusive pela Constituição brasileira, até 1888. Hoje a gente, obviamente, acha isso imoral e uma série de afins, porque foi emergente a construção dentro, inclusive ocidentalizada, mas foi emergente que, isso não rola mais, não é legal, não tem isso. Semana passada a gente fez um encontro com o Felipe Bottini, que trabalha com outra questão, que é economia socio-responsável, e a gente até comentou um pouco sobre moral e mais uma vez, nessa questão da emergência. E ela vem de baixo, no burburinho, para cima. Então, eu concordo com você. Claro que a universidade historiicamente, ela ainda é a vanguarda comportamental em relação à média da sociedade. Mas para ela se tornar alguma coisa aqui, é porque você teve emergência aqui que entra a universidade, entra via os coletivos, a movimentação, que é diversa, e aí, em outro sentido, né, que vai atacando para todos os lados, até que uma hora, aqui em cima, que é a estrutura universitária, que é conservadora,
pode ser mais liberal que a sociedade, mas ela é conservadora dentro da própria universidade, acaba aceitando. Não é que acaba aceitando porque, puxa, estou num dia bom e aceito hoje. É porque não tem outra saída a não se aceitar, porque o mundo muda. O mundo muda, cara. A moral muda. São coisas que as pessoas não percebem. Quer dizer, ou percebem, sei lá, mas historicamente a moral ela não é fixa, não existe uma moral objetiva, única e universal, que é chamada moral inconsciente. Não existe isso. Ela muda. Claro que deve ter uma outra coisa mais universalizável, mas o conjunto delas e dessa relação com a sociedade ela é mutável. E que bom que ela muda. Que ótimo que ela muda. E que toda a relação dela é em ser mais, como que chama? Ela é mais expansiva, ela vai absorvendo mais grupos, classes que até então estavam fora do alcance das regras éticas que a moral proporcionava. Então a gente tem, finalmente, Revolução Francesa, né? A gente coloca agora todos os homens têm o direito de ser livres. Mas quem são os homens? Ainda o branco ocidental francês, de preferência, dentro daquela noção iluminista ainda do século XVIII. Tipo assim, não, todos os seres humanos são iguais. Claro que uns mais do que outros, mas já tinha sido um avanço. Depois, peraí, todos os seres humanos, independente da sua existência, independente da sua classe, independente do seu sexo e cor, que é século XX, cara. Pô, toda a história do alcance do voto feminino, de como a mulher se vê dentro da sociedade, é do século XX e 50 anos para cá, para muita coisa. Gente, a gente está falando de coisa agora. Né? E aí tem que é a questão de diversidade sexual, que é mais recente ainda. Né? Você tem alguns pipocos aqui e ali pós-Segunda Guerra, na história americana se marca muito Stonewall como uma coisa assim, uau, foi ali que libertou, mas a construção foi muito mais lenta até, e agora está tendo essa visão, né? É muito legal. Você ter lembrado essa questão emergente foi bem bacana. Legal, legal, gostei. Sim, e só esse pequeno ponto sobre o iluminismo francês, né? Que ele acaba ainda, nos dias de hoje, acaba pingando na gente, né? Eu não sei se você viu sobre o programa de trainees do Magazine Luiza, Sim, né? sim, sim, tô sabendo. Acho que todo mundo viu isso. Que é, como você disse, né? Naquela época, eles falavam assim, não, todo ser humano é igual, mas principalmente o francês, o branco, né? Que é como a sociedade ainda age. Ela fala assim, ó, toda a sociedade é igual, mas se você não tem oportunidade, fica aí no seu lugar que tá ok, né? Você já está sendo tratado mais do que deveria. E é assim que são tratadas as minorias, né? E aí até a pessoa, até e isso sobre emergência é exatamente isso, é mostrar o quão importante é uma nivelação social, uma capacitação social para alguém que nunca teve a chance. Isso é emergente, né? E hoje você tem alguns lugares que têm trazido essa questão à tona e a nossa própria sociedade não quer que isso esteja à tona, porque para a estrutura social não é bom. Então, de novo, só vai mudar quando bater na bunda das pessoas. Só que até bater na Uhum. bunda das pessoas demora, né? E demora bastante. Não, a estrutura também, assim, não quer dizer que aceito que tá tudo de boa, né? É, É sempre olha, nós achamos que esse grupo de pessoas tem, né? Estou usando minha cabeça aqui como exemplo, que dá para ver na tela. Ó, todo mundo tem direito de estar dentro desse núcleo de alcance moral, de direitos de tolerância, de ter uma boa vida, né? Uma vida normal. Aí tem um pessoal que acha que não, né? Que vai tentar, é a reação à ampliação disso. E é normal e a gente sim, está vivendo um outro momento. Eu acho que a gente está vivendo mesmo. Eu sei que só o distanciamento histórico vai nos dar, mas a gente está vivendo mesmo um período reacionário, de fato, assim, sim. de reativo a mudanças, né? É aquelas escorregadas. Assim, mas voltando, eu ainda tenho curiosidade, até porque eu lembro quando eu tive lembrando a minha época universitária, né? Eu vim do colégio, fiz cursinho, aquela coisa toda,
E aí eu entrei na universidade, foi realmente um baque comportamental para mim. Eu tinha uma vida, de repente falei, poxa vida, tem coisas muito maiores aqui, tem um alcance de visão, de mundo, de universo muito maior do que eu tinha antes. Ele te proporciona isso. Eu acho que isso é um dos papéis fundamentais da universidade, tá? Independente do que você Afinal, for se formar. afinal, ela se chama universidade porque ela te oferece um universo de possibilidades e pensamentos, Não né? é, não é, ou deveria. E, e isso foi importante, mas eu vou contar aqui um caos, né? Eu lembro que teve uma festa na, da minha da instituição, né, do IB, então era só biólogo, e eu lembro que teve lá por uma determinada hora teve um arranca-rabo porque alguém achou que alguém estava sendo cantado por alguém, o homem achou que estava sendo cantado por outro homem que era gay. E naquele momento eu consigo perceber, ali eu percebi uma coisa, isso não foi ali que eu percebi isso em retrospecto, né, em outro momento que eu olhei para aquela situação que naquele momento eu não liguei muito, que mesmo no ambiente que eu achava super diverso, super para frente, liberal, e, enfim, vários adjetivos que a gente coloca, no curso de biologia da USP, eu percebi ali que mesmo assim ele era liberal até capítulo X aqui, ok? 10 anos depois, então eu estou falando agora 2010, 2011, uns 10, 11 anos depois, teve um outro evento, que foi um evento, teve um aluno, não sei se ele era ainda aluno na época, que foi agredido fisicamente por ser homossexual, não lembro se foi na Paulista, mas rolou um lance desses, né? Foi muito forte, tudo que aconteceu, fizeram uma festa, mais um evento do que uma festa para esse aluno, e eu fui, e aí eu percebi uma outra universidade, uma outra, uma outra sociedade, sexualmente muito mais diversa e se aceitar mais, de estar ok, né? Não sei. Obviamente tem outros tabus que eu não sei mais. A gente não consegue olhar se não foi em retrospecto. É muito difícil quando você está no olho do furacão das mudanças. Mas eu vi uma universidade, USP, biologia da USP, cidade de São Paulo, que em tese é a mais liberal do Brasil. Eu vi em 10 anos uma mudança muito forte. E eu não sei se você consegue olhar, por exemplo, para a FURG, né? Ou para outras instituições que você teve. Se você conseguiu ver isso. Ah, olha, as pessoas eram assim de repente, opa, teve isso. Ou não, não sei. Como é que foi? Você consegue comentar um pouco sobre isso? Então, eu vou dizer que eu não consigo, e aí isso frustra expectativas, mas é muito porque eu acabava não convivendo muito com em lugares que eu pudesse observar muito isso, né? Na época em que eu era antes da minha transição, eu convivia num nicho que era muito aquele nicho e nada mudava ali, mas se eu pudesse falar num contexto como um todo, tanto em questão da minha transição quanto na mudança de universidade, até pela USP e pelo curso de biologia, ser de pessoas com um pouco da cabeça um pouco mais aberta, eu senti muito esse baque de sair de uma universidade pequena, né, que fica no estado super conservador do país, querendo ou não, e vir para uma universidade com outro mindset de universidade até, né, com uma inserção diferente do estudante dentro do conselho universitário, uma inserção diferente do estudante dentro do conselho do instituto, que não eram coisas que tinham na minha universidade, né? E isso para mim é algo muito marcante. E aí eu vejo também muito a capacidade das pessoas poderem se serem quem elas são dentro de uma universidade que nem a USP. Eu me descobri pessoa trans ainda no Rio Grande do Sul. E eu não tive, óbvio, por diversos motivos eu não me assumi lá, mas um deles com certeza era a atmosfera na minha volta. Eu não sentia aquela atmosfera que eu não sentia que fosse uma atmosfera que ia me abraçar, né?
no meio da minha transição, que foi totalmente diferente do que eu senti na USP. Por quê? Porque na USP, em um dos primeiros dias, eu estava no bandejão e tinha pelo menos 3 alunas trans dentro do bandejão em que eu estava. Então já é diferente isso, né? Então, assim, e isso foi de um ano para o outro, né? 2015 para 2016. Então, essa questão geográfica, eu sei que ela é muito importante, né? E São Paulo é um estado que ele acaba proporcionando muito isso às pessoas. Tem muita gente que vem de lugares do Brasil para São Paulo para muito poderem exercer o ser quem você é com mais liberdade. Óbvio, tenho que fazer esse parênteses aqui que São Paulo não é um lugar perfeito, né? Todo dia a gente vê uma notícia de agressão a uma pessoa trans, a uma pessoa homossexual. Só que eu mesma falo assim, São Paulo é o lugar que eu mais deveria temer, mas também é o único lugar que eu acho que eu me sinto abraçada, assim. Que eu sei que eu vou ter um lugar em que eu vou me sentir bem. Eu posso ir numa balada que eu não vou ser hostilizado, porque tem uma balada que aceita muito bem o público trans aqui, por exemplo, que não era o que tinha lá em Rio Grande quando eu fiz faculdade. Só que, feito esse recorte geográfico, eu acho que essa questão temporal que você apontou, ela é muito real. Eu talvez só não tenha tido essa percepção por até não ter ido diversas vezes para a FURG. Eu fui 2 vezes para Rio Grande desde que eu me formei. Mas eu acho que todo mundo que volta para a sua faculdade de formação, assim, depois de algum tempo, vai observar algumas coisas diferentes, né? Isso é muito, muito óbvio dentro de um contexto de evolução. E você vê essa evolução muito, muito rápida e escancarada dentro da universidade. Então, por exemplo, e de novo eu volto no assunto que eu estava falando, que as universidades elas te dão a chance de conhecer pessoas diversas. Porque eu lembro no meu primeiro ano de graduação, segundo ano de graduação, meu segundo ano de graduação entrou uma menina que ela tinha pelos no sovaco. Ela não raspava, porque ela era super bem entendida com o corpo dela, e ela não precisava raspar o pelo para entrar dentro de um padrão cis heteronormativo capitalista em que ela deveria ser uma mulher XYZ. Não, ela deixava. E aí eu lembro das meninas da minha classe se confrontando sobre isso. De como assim? Ela é uma mulher, ela não devia ter pelos embaixo do sovaco. E eu acho que esse constante confronto que a gente tem dentro das instituições de ensino, principalmente as públicas, de encontrar pessoas que às vezes já são um pouco mais evoluídas em algumas discussões em relação às discussões que você se deparou na tua vida, que geram essa evolução tão rápida de que você viu de 10 anos de uma festa para outra. E talvez essa evolução ela só não aumentou porque, óbvio, o meio externo à universidade, ele influencia no meio interno, né? Então, se você, por exemplo, não tem um jovem que consegue desenvolver a sua diversidade do lado de fora, ele não vai levar essa diversidade para o lado de dentro. E hoje a gente está numa época em que os jovens já entram na faculdade muito bem entendidos, muito por conta das redes sociais, por conta de acesso à informação muito rápido e fácil, eles entram já muito mais sacando o papel deles na sociedade, como a sociedade oprime alguns pontos, como a sociedade não faz com que pessoa X, Y ou Z chegue ali. E aí essa mudança que você viu em 10 anos, talvez hoje aconteça em 2, aconteça em 3 anos, esses pulos. Então, localizar a diferença é algo muito relativo, mas eu digo que daqui para frente a gente vai viver numa constante, vai ser a adaptação de bactéria, assim, ó, 2 horas, geração nova, tudo novo, 2 horas, geração nova, tudo novo, sabe? Cara, você olha, muito bacana isso que você trouxe, porque
Veja só, como para mim é uma coisa nova, quer dizer, nova não é porque eu participo das redes sociais, né? Eu até posso dizer que sou um pouco viciado. Mas o mundo das redes sociais, ela tem feito essa integração que a gente não acompanha. Digo eu, não acompanho porque, né, eu acompanho em outros universos, mais acadêmico, biologia, sei lá, né, ou meus gostos pessoais. E é fato, né, porque essas revelações, essas questões estão sendo resolvidas até um pouco antes da universidade, estão sendo quebradas antes da universidade. Não estou dizendo que ela é perfeita, nem tenho acesso a isso. Mas eu não havia pensado nisso também, achei bem legal isso, né? O papel que as redes sociais têm em já... Pô, claro, né? Porque estou pensando aqui, quando a gente era adolescente, na minha adolescência, sou um pouquinho mais velho, né? Não tinha rede social. A rede social eram seus amigos do colégio e da rua, que é a sua amplitude máxima. As redes sociais se fazem entre amigos na sua amplitude de outros países que você nunca, talvez, vai ver. E não é um problema, a priori, isso, né? E onde você discute coisas bem legal. Eu não tinha pensado nisso, cara. Bacana, bacana. Olha só, bem interessante. Você, em termos de pré-conceito, Aham. dentro da palavra, como é que foi dentro da sua palavra técnica transição, né? Eu preciso lembrar isso, é transição. Como é que foi isso perante a roda de amigos próximo, médio? Eu não vou te perguntar se foi, claro que foi sofrido, se isso não fosse sofrido, não seria fácil para ninguém, né? Mas como é que foi essa questão? Você sentiu gente que se afastou de amigo, de roda mais próxima, Então, ou assim? eu quando entra em algo mais pessoal, é mais difícil de falar, né? A gente pode passar o dia inteiro aqui falando sobre educação, mas quando entra em algo social. Assim, é, tiveram diversos. Assim, entre mortos e feridos, salvaram-se quase todos. Bom, né? A grande maioria dos meus amigos, eles permaneceram amigos meus e, na verdade, se tornaram mais amigos ainda depois da minha transição, porque muitos deles entenderam por, por que eu cometia erros que eu cometia antes da minha transição. Então, antes da minha transição, eu era muito espalhafatosa e gritava e falava, e que tudo isso era o meu eu interno, a Yu gritando pro lado externo, falando: Ei, eu tô aqui, eu quero sair. Eu tava tentando me afirmar num papel que não era o meu, só que no fundo era um clamor interno. E os meus amigos, eles super aceitaram a minha transição. Alguns nem tão bem e aí se afastaram, mas eu entendo totalmente, ninguém é obrigado a aceitar nada nessa vida, né? Mas existem coisas que são certas e as que não são. E eu tava fazendo o que era certo para mim. Mas dentro desse contexto de amizade, eu consegui, pela primeira vez na vida, estreitar laços com as pessoas. Porque eu era realmente eu. Eu não estava interpretando algo que eu não era. E, e os amigos que eu tenho hoje, eu tenho certeza que eu vou levar para toda a minha vida. E os amigos que ficaram comigo depois da minha transição, eu vou levar mais ainda, porque foram pessoas que realmente conseguiram entender o que eu passei, o que era estar no, onde eu estava e o porquê eu estava naquele lugar. E é isso, tipo, é isso. Eu não tenho É, muito o que falar. não, imagino que o processo não foi fácil mesmo. Eu passei por isso. Tentar empatizar e construir esse elo de empatia é um dos nossos objetivos como sociedade. Eu acho, né? Posso estar errado, mas eu acho que isso Sim. é uma das questões aí. Né? Legal. Eu estou mexendo aqui, vai aparecer na câmera. Eita, velho. E gostei bastante de que você falou. Eu não esperava mais questão das redes sociais. Né? Tô digerindo algumas coisas aqui que são bem bacanas.
Ah, é, né? A gente é... Tá só o meme do Bender, que ele fala: agora tudo faz sentido! Agora os Oh, pontos meu se Deus! ligaram! Não, total. Agora, meu Deus, nunca tinha pensado nisso, é. Eu penso às vezes nos meus pais, né? Meu pai, na minha mãe tá doentinha, tadinha, mas o quanto foi, o que eles passaram por revoluções comportamentais, o quanto foram afetados por isso ou não, mas claro que foram, todos nós somos, mas mentira que não é. E eu ficava me perguntando quando era moleque, né? Falava, nossa, isso é muito legal passar por revolução comportamental, né? Imagina, quando é que isso vai acontecer? E quando eu não percebi, já teve. Eu falei, já foi, já aconteceu. E para muita gente não sacou, não caiu a grande ficha, né? E aí eu vou, olha só, hein, sem fazer um apelo populista, mas não tem como, ou demagógico, não lembrar, como outro trans, que é o A. Laerte, que tem para mim um quadrinho maravilhoso, não sei se você chegou a ver, que tem ela desenha uma sequência de quadrinhos, tem uma grande ficha que vai chegando no mundo, no planeta Terra, e vai virando um meteoro. E aí os dizeres são, um dia essa grande ficha vai cair. Aquilo é fantástico, carrega toda a sensibilidade de muitas coisas. Esse quadrinho tem já uns 10, talvez um pouco menos, 10 ou 9 anos atrás, e ainda continua atual e continua falando sobre o que a gente está vivendo, sobre como estamos vivendo nesse momento, né? Legal. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu tenho pouco a dizer sobre isso, acho que você tem muito a dizer. Você quer comentar? Tem alguma coisa que você quer dizer como comentários finais? Ah, eu acho que como comentário final, eu gosto sempre de trazer duas falas, assim, até para quem me acompanha é até meio repetitivo, mas são coisas que eu acho muito importante, assim. Para quem realmente é LGBT ou pensa que é LGBT, eu falo assim, cara, não tenha medo e vai doer. Não tenha medo, porque o medo que você está sentindo só vai te magoar ainda mais. Vai doer muito. Vão ter pessoas que vão se afastar, vão ter outras que não. Portas vão se fechar, portas vão se abrir, mas não tenha medo, porque vai ser o melhor que você vai fazer na sua vida. Você poder sentir que você pertence a algum lugar, que é uma das nossas grandes dores enquanto pessoas trans, é não se sentir pertencente a algum lugar antes da transição, né? E você vai se encontrar. Então, seja forte e resiliente. E a outra fala que eu sempre digo é a gente precisa muito da ajuda de quem não é LGBT. Porque, assim, nós LGBT, em números, nós somos maioria. Pessoas negras são maioria. Só que chamam a gente de minoria. Por que chamam a gente de minoria? Porque o Estado não está na nossa mão. Quem faz as regras não está na nossa mão, das minorias, né? E, e é exatamente nisso que a gente precisa de ajuda. A gente precisa de muita ajuda de quem não está dentro dessas minorias, né? De quem não é LGBT, de quem não é negro, de quem não é PCD, porque, querendo ou não, são vocês que mandam na sociedade, ou em vocês que a sociedade se espelha. Então, quando vocês ajudam a apoiar causas identitárias, é uma das maiores forças que a gente tem, porque acrescenta muito mais vozes, e além de acrescentar muito mais vozes, muitas vezes são vozes que são mais escutadas do que as nossas. E não estou falando que a luta LGBT é fraca, que a luta negra é fraca de forma nenhuma. Eu só estou evocando um princípio que é união de pessoas que acreditam no mesmo ideal, de pessoas que acreditam que o mundo pode ser melhor, de pessoas que acreditam que a gente tem a possibilidade de viver numa sociedade mais igualitária. E se tu quer viver numa sociedade mais igualitária, tu vai correr atrás disso. É o que eu faço todos os dias. Então, se tu acha errado as coisas que acontecem, por que não tu não vai correr atrás disso, sabe? Então é isso.
Obrigada, Portuga. Obrigada, Jaime. Obrigada, Fábio, pelo convite. Me convidem mais vezes. Com certeza, Eu com adoro certeza. falar sobre ciência, falar sobre educação, Claro, sociedade você e estará sobre, convidado. e sobre Convidada. como Eu sou, derrubar o governo. ótimo, ótimo, maravilhoso. Eu agradeço, e eu agradeço mesmo, mesmo, mesmo. É um aprendizado para mim, né? Da impressão que nós aqui entrevistadores, não, nem isso não. É uma coisa que ambos aqui dividem conhecimento, ou quem está, não é só ambos, né? Quem está presente, todas as nossas apresentações têm sido um aprendizado para nós também. Fico muito feliz com sua participação. Muito obrigado e vou pedir para você parar de gravar ali, porque eu estou sem o poder de gravar e me despedindo de todo mundo aí. Obrigado, gente. Tchau, tchau, gente. Onde eu paro? 3, 2, 1.